Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, vai ser a continuação, né, daquele vídeo do relato de parto. E como assim, aconteceram várias coisas, eu vou fazer a continuação desse vídeo, tá bom? Explicando tudo pra vocês, o que ocorreu e tal. Então, vamos lá. Eu ganhei a Alice no dia 20 de maio de 2019, né? Como eu falei aí no outro vídeo pra vocês. E assim, ela nasceu tudo direitinho, chorou e tudo. Só que aí, como tiveram que aspirar ela várias vezes e ela não conseguiu mamar e tal, aí a gente teve que ser transferida para Mossoró, ela no caso, né? Pra ver lá como era que ela tava e tal, porque o hospital que eu ganhei ela não era maternidade, era hospital, que foi em Açu. Então, assim, lá não tinha como eles dar um diagnóstico, né? É, assim, mais elaborado, saber o que ela tinha e tal. Então, foi sugerido que ela fosse para Mossoró, né? E passasse uns 3 dias lá, que ela ia tomar um remédio para fortalecer os pulmões, amadurecer, tipo assim. E, assim, foi um choque, assim, pra gente, tanto pra mim como pra minha mãe, porque nessa transferência eu tinha que ir sozinha com ela, né? Minha mãe não podia ir, eu não, no caso, quem ia acompanhar ela agora seria eu. Então, assim, ela ficou lá na salinha onde fica a incubadora, aguardando o SAMU. Eu liguei pro meu esposo, ele foi lá, né? Chegou lá, viu ela, tudinho. Graças a Deus deu tempo ele ver ela. E aí o SAMU chegou pra levar a gente até Mossoró. Colocou ela lá nos equipamentos, tudo direitinho. A SAMU que foi, tinha a incubadorazinha, né? Pra bebê, foi os enfermeiros, tudo direitinho. E tá. Gente, na hora da saída foi assim, desesperador, né? Na hora de eu sair, chorei bastante, né? Porque assim, eu não sabia o que era que eu ia encontrar pela frente. Eu já tinha enfrentado, assim, hospitais com meu avô, mas assim, nada se compara a um filho nosso, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer e tal. Então, foi difícil aquele momento, mas, né, fazer o quê? Então, eu entrei no SAMU, né? Fui na frente e ela foi atrás com os enfermeiros. E naquele momento, minha mãe chorou, eu chorei, meu esposo chorou. O motorista até falou assim: por que você tá chorando? Se você não tiver condições de ir, não precisa ir. Mas óbvio e claramente que eu não ia deixar minha filha ir sozinha, né? Porque eu tava. Eu tinha como ir, meu parto foi normal, peguei ponto, mas assim, dava pra ir, né? Então a gente foi o caminho todo chorando. Porque assim, né, gente? Foi de noite, pela frente só via estrada e nada de chegar, nada de chegar. Parece que quanto mais a gente andava, mais longe ficava, né, para Mossoró. Enfim, chegamos lá no hospital. A Alice entrou direto para UTI e eu fiquei enganchada lá na recepção. O rapaz pediu meus documentos, tudo certinho, os documentos de Alice. E ele, como eu tive ela naquele dia de manhã, ele queria que eu passasse pelo médico para ver se eu ficava internada. Porque como eu tinha tido naquele dia, né? E fui liberada do outro hospital, mas para ficar em observação. E nesse tempo, veio uma enfermeirazinha lá da UTI e me chamou para ver onde a Alice estava e tal. Eu fui jantar, veio a assistente social, perguntou se eu já tinha jantado e tal. Aí eu fui jantar, né? E sempre muito triste, assim, né? Então jantei e voltei lá para a recepção para ficar aguardando minha vez. Como tinham outras mães, né, que estavam esperando o bebê e tal, eu fiquei na espera verde, que era basicamente a última pessoa, né, a ser atendida. Assim, foi. Aí sentei lá, vi as outras mães, né, prestes a ganhar bebê. E assim, começou, sabe, aquela tristeza, aquela angústia. Eu comecei a chorar e tal. Foi muito difícil mesmo. Porque assim, eu esperava que quando eu chegasse lá, eu ia para um lugarzinho, né? Ia ficar quietinha, sossegada, mas não, foi diferente. A Alice entrou lá pro cantinho dela, a enfermeira só fez mostrar onde ela ia ficar e tal, eu nem entrei,
Porque na hora assim, né, ela disse, vamos lá onde ela tá, que eu vou te mostrar onde ela vai ficar. Aí nisso ela começou a falar com outra enfermeira lá, acho que ela esqueceu de mim e tal, eu peguei e voltei lá pra recepção. Aí fiquei lá, tinha até uma televisãozinha lá pra assistir e muita gente pra ser atendida ainda. Então eu fiquei lá, aí comecei a chorar, sabe? Aí fiquei meio com vergonha de ficar, né, ali onde tava cheio de pessoas, aí fui pra um lugar mais reservado, um corredorzinho que tinha um corredor assim, e pra cá tinha a UTI, né? Aí fiquei lá e comecei a chorar, comecei a chorar. Aí apareceu um enfermeiro lá. Aí perguntou o que eu tinha e tal, eu não conseguia falar, e chorando, chorando, até que eu consegui me acalmar. Aí ele perguntou o que estava acontecendo, né, e tal. Aí eu perguntei como era que ela tava, ele disse que ela tava bem. E assim, na hora eu não tive nem ação de dizer assim, eu posso ir lá ver ela, né? Aí ele só fez falar, ela tá bem, vai ficar tudo bem e tal, se acalme. E aí fui falar com a assistente social e ela falou, né, que eu ia passar pelo médico pra ver se o médico ia me internar e tal. Aí ela perguntou se eu queria ficar lá numa salinha que tinha, que era tipo de a sala de medicações, quando as gestantes iam pra lá, tava com dor, alguma coisa, ia pra lá, que lá era o local que colhia pra fazer exame de sangue e pra dar medicamentos. Aí eu peguei e fui pra lá, fiquei lá esperando, esperando. E nisso eu cheguei lá, era 8 horas, 8h30 da noite. E fiquei lá, fiquei. Aí eu perguntei se eu podia tomar um banho, ela falou que podia. Só que eu fui pro banheiro e não tinha água, né? Eles estavam ajeitando lá a encanação e tal. E depois que eu tirei toda a roupa, que fui pra debaixo do chuveiro, que dei água. Aí eu peguei e voltei, me vesti toda. Aí eu disse, mulher, não tem água não. Aí ela disse, ah, então deve ser porque estão ajeitando a encanação lá fora. Aí eu falei, tá bom. Aí fiquei lá, né? Fiquei. Eu sei que o médico veio me atender, era mais de 1 hora da manhã. Pensa, eu cheguei lá de 8 horas e vieram me atender de 1 hora da manhã. Isso eu não tinha destino pra ficar nos corredores. Aí até que a assistente social perguntou se eu queria ficar lá naquela salinha, né? Que tem uma poltronazinha, eu fiquei lá e tal. Aí eu sei que tá, me atendeu, né? E um médico bem ignorante, né? Eu cheguei lá, tava meio que sem ação, porque quando eu começava a falar, dava aquela angústia, sabe? Aquela vontade de chorar. Aí a assistente social falou assim, quando você entrar, você vai falar pra ele que você teve bebê hoje e se vai ser necessário você ficar internada, porque como você tá com infecção urinária, que no meus exames desde a gestação tava dando que eu tava com infecção urinária, pra ver se ele vai passar algum remédio pra você. Aí eu falei, tá bom. Aí entrei, nisso, na sala lá, tinha 2 médicos atendendo, então entrava 2 pessoas por vez. Aí você viu, eu entrei, já tinha uma mãezinha lá, né, que tava entrando em trabalho de parto e tal. Tinha um que tava examinando ela lá e o outro me atendeu. Aí, bem ignorante, falou assim, o que foi que aconteceu? Aí eu falei, né, que tinha ganhado o bebê naquele dia e que se seria preciso eu ficar internada e tal, que a assistente social, né, ela falou que talvez eu ficaria internada e que nos meus exames, eu mostrei o exame a ele que tinha dado infecção urinária, se ele iria passar algum remédio. E simplesmente ele falou assim, vai lá chamar a assistente social. Aí eu fui lá chamar ela, ela veio. Aí ele disse, essa menina quer ser internada. Ela falou que ganhou o bebê hoje e quer porque quer ser internada. Eu digo, não, eu não falei isso. Eu falei se seria preciso ser internada, como eu ganhei hoje, né? Aí ele disse, não vai ser preciso você ser internada, porque do outro hospital eles te deram alta. E assim, o remédio, se você for tomar para infecção urinária, você vai tomar oral, não vai ser na veia. E até porque nem esse remédio tem aqui, que era cefalexina. Aí eu falei, tá bom. Aí ela pegou, eu saí com a assistente social e ela falou que eu ia ficar lá na Mãe Coruja, né? Ia ficar lá na Mãe Coruja. Aí eu peguei minhas bolsas e tudo e subi com ela, né? Que era lá no Almeida Castro. Aí subi com ela lá pro quarto, era mais de 1 hora da manhã já, ia dar 2 horas da manhã. E eu subi no elevador com ela me levou lá, apontou onde seria minha cama, que seria o leito 15. E ela falou que eu podia tomar um banho, que lá tinha banheiro e tudo, né?
E lá nesse quarto que eu iria ficar, tinha 15 leitos, né? No caso, eu ia ficar no leito 15. E já tava super lotado lá a sala, só tinha minha vaga mesmo, né? E eu sei que eu nem tomei banho, acho que eu não tomei banho nesse dia, só fiz ajeitar, organizar minhas coisas lá do lado da cama. E me deitei, né? Tudo no escuro lá. Tinha uma. Assim que entrava na sala, tinha um cantinho lá que tinha televisão, né? Tinha um sofazinho que você poderia assistir. E até tinha pessoas assistindo, mas assim, eu fiquei meia ressentida, né? De voltar pra lá. A sala era enorme. Então eu preferi ficar deitadinha lá, descansando, né? E graças a Deus eu consegui dormir. Coloquei o celular para despertar de 6 e pouco, 7 horas da manhã, para me levantar cedo e tomar um café, né? Aí dormi, acordei no outro dia, né? Aí fui tomar café e tudo. Aí a enfermeira foi lá na sala pedir para me chamar. A enfermeira da UTI, né? Aí tá bom. Fui lá, quando eu cheguei lá, gente, de manhã, logo cedo, ela vem me dar a notícia, né? Ela falou, a gente fez um raio-x na sua filha e ela vai precisar fazer uma cirurgia, porque ela nasceu com uma malformação de esôfago e eles chamam de atresia. É, atresia, nasceu com atresia. E ela vai precisar fazer uma cirurgia. Aí eu falei, tá. Na hora eu até reagi bem assim, né? Eu falei, tá bom, ela vai fazer aqui, vai precisar ser transferida, como é que vai ser? Ela disse, é isso que a gente vai falar pra você. Ela vai precisar ser transferida em contato e não tem vaga lá, né? Aí eu disse, mas vai demorar? Aí ela falou, a questão é essa. Possa ser que demore 15 dias, um mês, ou até você vai precisar ir pra justiça pra conseguir uma vaga. E tipo assim, eu fiquei sem saber o que fazer, liguei pra minha mãe, né? Falei tudo certinho. Aí ela falou que ia ligar. Sim, aí a enfermeira falou assim: se você tiver alguém lá no seu município que possa ajudar, um enfermeiro ou um médico, alguma coisa, né? Que tem um conhecimento lá dentro do Varela, você pode falar também, né? Aí eu falei: tá bom. Aí eu liguei pra mãe e ela falou que ia entrar em contato com alguém, né? Daqui. E eu voltei lá, né? Lá pro quartinho onde eu tava, no Mãe Coruja. E com pouco tempo, eu acho, depois do almoço, eu almocei e tal, e voltei pra lá, pro quartinho. Aí vem uma enfermeira me chamar, né? Falando que estavam me chamando lá na UTI. Aí eu sei que eu fui, né? Voltei lá e a menina falou que tinham conseguido a vaga e ela ia ser transferida naquele mesmo dia, no caso no dia 21. Eu tive ela no dia 20 e a gente dormiu, né? Uma noite no Almeida. E no outro dia, de meio-dia, mais ou menos 1 hora da tarde, a enfermeira chamou falando que ela ia ser transferida. Que eu organizar as minhas coisas, né? E que essa mulher já tava vindo. Aí eu falei, tá bom. Aí organizaram ela, né? Eu fiquei feliz, óbvio. Que no meu ver, eu pensei que ela ia chegar lá, fazer a cirurgia. Com 3 dias ela ia estar bem pra receber alta, né? Aí fui, organizei minhas coisas e tal. E com pouco tempo chegou bem dizer, irmã minha, a gente foi criada junto, né? A filha do meu padrasto. E ela chegou lá, foi deixar umas coisas pra mim, umas fraldas pra Alice. E ficou lá comigo, né? O tempo do SAMU chegar. E o SAMU chegou assim por volta de 4h30, 3h30, 4h30 da tarde, por aí, né? Chegou lá no Almeida para pegar a gente e ajeitaram a Alice, tudo direitinho. E foram colocar ela no SAMU, ajeitar tudo direitinho, né? Lá pra gente poder viajar. E nisso, eu tive que ir lá na recepção, né? Pra dar baixa nos papéis lá e tal. E fiquei esperando lá fora com minha irmã, né? Porque tinha dado um negócio errado lá na SAMU, ele estava ajeitando pra ela ir toda num capacetezinho e tal. E eu fui atrás no SAMU, né? Com um enfermeiro. Aí ele falou, olha, não precisa ficar nervosa porque a viagem vai ser tranquila, a gente vai devagar, né? Normal, porque não tem pressa, né? Seu bebê tá bem e tal, tá bom. Aí lá na frente foi só o motorista e atrás foi eu, o enfermeiro e a Alice.
Aí eu sei que a gente seguiu viagem e os meus pontos doendo demais. Meus pontos, porque assim, a gente sentado, quem teve parto normal e pegou ponto sabe. Quando você fica sentado muito tempo, fica doendo. E mais o carro sacolejando pra lá e pra cá, sabe? Aí chegamos aqui em Fernando Pedrosa, porque pra vir de Mossoró, a gente passa aqui na minha cidade, né? Aí eu pedi pro motorista dar uma paradinha pra me pegar umas coisas na minha mãe. E desci até pra ir no banheiro e tal. Aí minha mãe veio, meu esposo, olhou ela assim de longe, né? Porque não tinha como entrar dentro do SAMU. Olharam ela de longe mesmo. E tipo, a gente seguiu viagem. Aí a gente passou aqui na cidade, eram as 5h30 da tarde. E lá no Varela, a gente seguiu viagem, né? E no Varela a gente chegou às 8h30 da noite, né? Então, novamente, ela entrou direto, quando a gente chegou lá, entrou direto pra UTI, né? Que eles não ficam esperando. E eu fiquei na recepção pra dar os dados, né? Meus documentos e tal. E subi com um rapaz lá até a UTI. Ele me levou pra me ver onde ela ia ficar. Eu aguardei um pouco lá sentada, a enfermeira me chamou, né? Lá dentro da UTI. Eu fui ver onde ela ia ficar. E quando eu cheguei lá, a menina já tinha organizado ela e tava passando a sonda na boquinha dela. Aí ela tava chorando, chorinho bem baixinho, aquele chorinho de criancinha, né? E ela falou assim, se você quiser falar com a médica, né, como é que vai ser e tal, você pode falar com ela. Ela tá ali na salinha. Aí eu peguei e fui lá. Eu disse, e aí, doutora, como é que vai ser? E isso, como tava de noite, eles não tem como avaliar nada, né? Aí ela falou assim, não, ela vai passar a noite e amanhã o médico vem avaliar ela. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui, o rapaz falou, você já jantou? Eu falei, não. Aí ele me levou lá pro cantinho onde os funcionários jantam, porque para os acompanhantes a janta era de 6 horas, e como já era quase 9 horas, aí não tinha mais, né? Aí eu jantei lá onde jantam os funcionários, e o rapaz me levou para a casa de apoio, que fica do outro lado da rua. A gente não ficava no hospital em si. Aí eu fui para casa de apoio, tinha duas mãezinhas lá no hospital já, que uma delas tinha passado mal e foi tomar uma medicação. Aí eu peguei e fui com elas para casa de apoio. A casa de apoio ficava atrás do hospital e lá era onde a gente fazia as refeições também. Eu sei que eu fui, peguei o lençol e tudo com a menina que ficava lá na recepção e fui subir pro quarto com as meninas. E nisso dormi e tal. E no outro dia, o e assim, a gente não precisava usar nossa roupa, sabe? Só se fosse sair para um canto. Aí a gente trocava, tirava a roupa do hospital e ia. Aí no outro dia eu fui na assistente social, né? Que ela faz algumas perguntas lá, me dá uns papéis, que é falando tudo, explicando, né? O horário de visita, de entrar na UTI, o horário de sair, o horário dos banhos, refeição, essas coisas. Aí fui lá na assistente social, voltei na casa de apoio e peguei uma bolsinha que eles dão, uma bolsinha azul, que é pra você colocar celular e tudo mais, porque você não pode ficar com bolsa transitando no hospital. As bolsas ficam lá na casa de apoio, né? E então, eu só podia entrar lá na ANEL de 9 horas da manhã. E quando eu entrei, né, vi ela, tudo direitinho, ela só tava com o capacetezinho, tava respirando bem. E falei com a médica, né, ela falou que iriam operar ela. E eu sei que de meio-dia ela entrou na sala de cirurgia, né, passou o dia todo. Entrou no meu dia, só saiu de 6 horas da noite. E assim, eu tava bem calma, apesar da médica ter falado que era uma cirurgia delicada, que tinha riscos, né, dela não sobreviver, porque o esôfago é o canalzinho onde passa o nosso alimento, né? E o dela tinha o início e o final, e não tinha o meiozinho. Então eles iam puxar uma ponta e outra e costurar, só que isso não é aberto aqui na garganta. Eles abrem pelas costas aqui, entendeu? Aí eu sei que ela foi, eu fiquei bem tranquila, né, em relação a isso. Fui deixar ela até a porta da sala de cirurgia com a enfermeira. E voltei e fiquei lá sentada, né? Aí eu falei, a médica ia voltando, aí eu perguntei a ela, doutora, como é que vai ser? Vai demorar muito, né? Aí ela falou, a cirurgia da sua filha é bem delicada
e arriscada, porque vai ser bem complicadinho fazer a cirurgia dela devido ao estado distante. Então tem que ser bem delicada a cirurgia dela. Aí eu falei, tá bom. Aí eu sei que eu fui almoçar, voltei e fiquei esperando lá na sala de espera. Aí eu sei que eu esperei a tarde toda, ela só veio chegar de 6 horas da noite, né? E assim, tava bem, tinha ocorrido tudo bem e tal. Aí fui lá ver ela, né? Ela tava dormindo, tava sedada e entubada. Aí eu sei que os dias foram passando, né? Ela não teve nenhuma complicação, né? Os dias foram passando e nisso ela fez a cirurgia no dia 22. E quando foi no dia 29, iriam tentar tirar o tubo dela. Só que fizeram todo o processo para tirar e não conseguiram porque ela ficou cansadinha, não conseguiu sair do tubo, né? E mais dias se passaram. Deixa eu ver aqui o que tem aqui no papel, não sei dizer direitinho, mas pronto, tentaram estubar ela no dia 29, deu falha de estubação. Aí no dia 31, tem um negócio aqui, um eco que ela fez e deu sepse tardia. E iniciado NO, eu acho que era alguma medicação que iniciaram nela. Quando foi no dia 10/6, deu derrame pleural. Ela ficou toda inchadinha, né, juntando um líquido. E esse derrame foi drenado, que era um líquido que estava acumulando no pulmão dela, né? Então teve que ser drenado, daí ocorreu tudo bem. Quando foi dia 18/6, acusou a paralisia diafragma, que era o cansaçozinho que ela tinha, por isso ela não conseguia sair do tubo, né? Isso foi dia 18/6. Então, com os dias, passou uns dias, e ela era cheia de. Em todo canto tinha acesso nela para colocar soro, antibiótico, deu infecção no sangue dela, né? Ela não se alimentava, não conseguia se alimentar, né? Mas com a cirurgia estava tudo bem, tudo ocorrendo bem. Enfim, ela com os dias, eu acho que com mais de 15, 20 dias, foi que ela começou a se alimentar pelo leitinho, né? Só que assim, pela sonda. Então eu ia lá, tirava o leite todo dia na sala, né? E era desesperador, porque assim, eu ficava, tipo, pensando nela, sabe? O leite não descia. E assim, eu ficava impressando o peito. Pra quem não sabe, a gente tira o leite na mão ou na bombinha, né? Então eu ficava tentando e nos primeiros dias eu tirei o tanto certo dela tomar. Só que quando chegou a 50 ml, que ela tem que tomar 50 ml de leite a cada 3 horas, eu não conseguia mais tirar. Então começaram a dar o não pra ela. E assim, eu sei que ela passou 1 mês e 15 dias, mais ou menos, na UTI. 1 mês e 17 dias. E eu sei que um certo dia, a doutora Andréa chegou lá, um amor de doutora, um amor. Ela foi primeiramente Deus, segundo ela. Tudo que eu pedia para fazer com minha filha, ela deixava. As outras médicas não deixavam segurar ela, devido a ela estar entubada. Mas assim, a doutora Andréa deixava, chegava lá, você quer segurar ela e tal, né? E assim, as enfermeiras ignoravam, porque assim, tipo, a senhora vai deixar segurar porque se o tubo sair, né? Aí ela falava assim, se o tubo sair, a gente coloca de novo, né? Porque assim, o contato com a mãe e o bebê assim, melhora bastante assim o desenvolvimento do bebê, né? Assim, para ele reagir melhor e tal. Aí eu sei que os dias foram se passando, né, como eu falei. Aí, um certo dia, a doutora Andréa chegou e viu assim que ela tava bem, né? Não tava cansada e ela disse: "É hoje. É hoje que a gente vai tirar o tubo dela". Aí falei: "Tá bom". E chegou a hora de tirar. A físio foi, que quem tira o tubo é a fisioterapeuta, né? Então ela foi, a médica ficou também lá e eu também, né, para acompanhar ela tirando o tubo. E assim foi bem rápido, foi tempo de eu olhar para o lado, quando eu olhei ela já tinha tirado o tubo e colocado o oxigênio, que é com adrenalina, né? Aí a doutora Andréa falou assim, vem pra cá e segura o bebê e mandou eu ir pra lá e segurar ela e colocar a máscarazinha, né, do oxigênio nela. Aí eu fiz isso, fiquei lá, segurei e graças a Deus deu certo tirar. Eu acho que com 1 mês e 15 dias ela passou entubada e nesse dia deu certo.
Só que assim, ela ficou cansadinha devido à paralisia do diafragma que deu nela, né? O cansaçozinho. Ela ficou cansadinha, mas, né? De boa, ela tava saturando bem e tal, respirando bem. E assim, nessa noite, quando eu cheguei no outro dia, eles tinham colocado o capacetezinho pra melhorar mais, né? Como ela era novinha ainda. Aí colocaram um capacete pra melhorar mais a respiração dela. E assim, com uns 2 dias, eu acho, tiraram o capacete e ficou só na ventilaçãozinha, né? Que é aquela mangueirinha que eles colocam só perto com o cheirinho do oxigênio para o bebê respirar melhor. E eu sei que com uns 3, 4 dias ela foi para enfermaria. E o meu maior medo era dela chegar na enfermaria, começar a cansar e voltar para UTI, mas graças a Deus isso não aconteceu. A gente foi para enfermaria e colocaram a sonda dela, né? Lá, organizaram ela e eu que fiquei cuidando dela. E no outro dia, a médica da UTI sugeriu que colocassem a sonda no narizinho dela, porque mesmo lá na UTI ela não pegava o peito de jeito nenhum. Eu até colocava o peito na boca dela, só que ela não sabia sugar, né? Muito tempo já ela só comendo na sonda já tinha se acostumado. Aí eu sei que colocaram a sonda no narizinho dela e todo dia eu ia tentando, né? Dava a comidinha dela pela sonda, mas colocava o peito para ver se ela pegava. E assim, os dias foram se passando, né? Eu sei que eu passei 17 dias ao todo na enfermaria só para ela aprender a comer. Ela não tava tomando soro nem nada mais. Não tava com acesso nem nada, era só para comer. Para aprender a mamar ou então pegar na chuquinha ou na mamadeira, né? Só que assim, quando a gente foi tentar dar a comidinha a ela, na chuquinha, ela se engasgava muito. Então, foi preciso ela fazer uma outra cirurgia. Abriram as preguinhas, foi super rápido, eu acho que não durou nem meia hora. E assim, quando ela fez, foi tão simples que eles achavam que ela ia precisar ir para UTI, né? Porque quando os bebezinhos fazem essa cirurgia, precisa ir para UTI para ficar em observação durante 24 horas. Graças a Deus ela não precisou, fez e foi direto para a enfermaria, né? E assim, no outro, com os dias, a gente tentou de novo, né? Dar a chupinha a elas com leite. Só que assim, ela se engasgava do mesmo jeito. Então, sugeriram que desse o Apitamil AR, que como ele engrossa, né, que é para antirrefluxo. E sim, pessoal, além do estreitamento que deu nela, né, que devido ao estreitamento, foi preciso fazer essa cirurgia. Aí deu refluxo também, ela começou a vomitar. Então, entraram com remédios, né, com domperidona e ranitidina para o refluxo e trocaram o leite pro Apitamil AR. Então, graças a Deus, eu sei que passou, a médica passou num dia, aí eu fiquei tentando de tarde e de noite. Ela só ficava tomando 25 ml e mesmo assim dormindo. Aí eu sei que no outro dia, sim, durante a noite, ela pegou direitinho, tomou todo, né, o mingauzinho, o leite. E no outro dia, sim, e nessa mesma noite que ela começou a tomar o leite, ela pegou no peito também. Só que meu peito não tinha mais leite, tinha secado, tava bem pouquinho, então ela ficava só chupando por chupar, né? Mas assim, começou a tomar o leite, tudo certinho. Quando foi no outro dia, ela começou a tomar o leite no dia 23, né? Aprendeu a comer no dia 23, foi no dia 23, e passou a tarde, né? Ela conseguiu comer de noite, tomou toda a chuquinha e pegou o peito também, né? Aí, quando foi no outro dia, a médica chegou, viu que ela tava comendo tudo direitinho, tava tudo bem com ela, o cansacinho dela era só quando ela chorava e tal. E outra coisa, como ela passou muito tempo entubada, ela ficou rouca e ela chorava tudo e a gente não ouvia. E tava voltando aos pouquinhos, né? Porque fica tipo inflamadinha a garganta. Aí eu sei que quando eu saí do hospital, no dia 24, né? Ela começou a comer no dia 23, no dia 24 a médica passou e deu alta a ela, né? Mas assim, recomendou que eu continuasse com os remédios de antirrefluxo e com o leite também, mais a amamentação, né?
passaram um remédio pra mim também, pro meu leite voltar. Só que quando eu cheguei em casa, né, tudo bem, correu tudo bem, a gente veio pra casa no dia 24. Cheguei em casa, era 1 a 2 horas da tarde do dia 24 de julho de 2019, tá? Eu tive ela dia 20 de maio de 2019. Ela passou 2 meses e 3 dias internada no Varela. E no dia 24 de julho de 2019 a gente veio pra casa. Ela teve alta, né? Tudo bem. E detalhe, a Alice teve alta e os meus pontos não tinham sarado ainda, viu? Meus pontos ainda estavam inflamados, né? Porque teve um dia lá, enquanto ela ainda estava internada, eu tava sentada e, tipo assim, veio aquela vontade de espirrar e eu segurei, só que assim, veio do mesmo jeito e deu uma dor horrível lá embaixo e eu acredito que estourou os pontos, né? Por isso não cicatrizou. Aí quando eu cheguei em casa, né, fui pra médica e tal, ela passou um remedinho e com os dias cicatrizou. Então, assim, a gente chegou em casa, ela já tava com 2 meses e 4 dias. E de lá pra cá vem dando tudo certo, graças a Deus, né? Ela continuou com refluxo, só que eu continuei dando remédio e tal. Era muito difícil ela vomitar, só vomitava quando gripava ou quando. Sim, ela acordou. E quando eu comecei a dar outras comidinhas, ela engoiava muito, mas assim, graças a Deus, até hoje tá dando tudo certo. Ela tá bem, graças a Deus. E devido a essa pandemia, eu parei de ir às consultas, né, no Varela. Mas assim, gente, foi difícil, foi. Ela passou 2 meses e 3 dias internada. Passamos dias difíceis, ela tomou muitos medicamentos, é, usou vários aparelhos para ficar bem, para respirar bem. Mas assim, ela conseguiu, né? Graças a Deus conseguiu escapar dessa. Reagiu bem à cirurgia. Hoje ela ainda se engasga um pouco com coisa fina, água, por exemplo. Então, assim, mingau, ela tem que tomar mais grossinho. Comida, ela come de tudo já, graças a Deus. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, por ter nos ajudado a passar por tudo isso, né? Por minha filha estar bem. Hoje eu não vou com ela ao hospital, né? Devido a essa pandemia, mas eu vou pro CID com ela e tal. Mas assim, hoje eu posso dizer que minha filha está bem, né? Passou mais de 2 meses no hospital, mas não ficou com nenhuma sequela, a não ser a paralisia diafragma. Que ela, às vezes, quando ela fica andando muito, ela quer ficar, pega na mãozinha da gente e quer ficar andando, aí ela cansa um pouquinho, mas assim, isso não atrapalha ela, ela já se acostumou. E assim, sobre o engasgamento, que ela se engasga com água ainda, a médica falou que talvez com 2 anos ela fique melhor. Mas assim, fora isso, tá bem, graças a Deus. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse, eu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!